E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer então as atividades propostas de Física 3, módulo 3, da página 56, do exercício de 7 a 12, tá? Eu estou num lugar um pouco diferente aqui, porque eu tive que deixar o celular carregando enquanto eu gravo. O arranjo está meio maluco aqui, mas acho que vai dar tudo certo. Deixa eu ver, talvez que melhor assim. Assim eu não passo o dedo na frente da câmera. Beleza, então vamos lá. Exercício 7. Eles são um pouco mais fáceis, tá? Quase todos são conceituais. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão das ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da... E aí eu fiquei meio na dúvida, né? Porque assim, a reflexão que ocorre para que isso seja possível, ela é resultante de uma... como é que eu vou dizer? De uma possibilidade de refração que não ocorre, né? Que é o problema do ângulo limite. A partir do ângulo limite ocorre apenas reflexão total. Então eu fiquei um pouco na dúvida por causa disso. Mas a gente sim considera, após o raio de luz ultrapassar o ângulo limite, ocorre apenas reflexão. Não é um fenômeno de refração que resulta numa reflexão, tá? É um fenômeno de reflexão. Então, o exercício 7 é o seguinte. Então a gente tem aqui a curvatura da Terra. Então, imagina, a curvatura da Terra fica muito alta em relação ao tamanho da antena exagerado que eu fiz aqui. Então, você teria ondas, né, que, digamos, não conseguiriam, por causa não apenas por causa da curvatura da Terra, mas também porque elas vão enfraquecendo, né? Porque se a gente imaginasse, né, numa situação ideal, mesmo que a curvatura da Terra atrapalhasse um pouco, ocorreria aqui um certo fenômeno de difração, tá? E isso chegaria em um receptor do outro lado. Porém, isso não vai dar certo, porque vai se perder muita potência, as ondas difratadas elas perdem potência. Então, o que aconteceria? Se a gente imaginar que essas ondas primárias são impedidas, né, de chegar lá, exatamente por causa desse, digamos assim, dessa barreira que existe aqui, né, por causa da curvatura da Terra, o que permite que essas ondas cheguem? Essas ondas primárias elas vão conseguir chegar porque quando a onda atinge a ionosfera, ela já não consegue passar. Aqui, ó, ela não passa. Chegando na ionosfera, o que acontece é que ela sofre reflexão total. Pela ionosfera tem um índice de refração menor do que as camadas mais baixas da atmosfera, então elas começam a refletir para cá e chegar, ocorrer uma recepção, ok? Então a alternativa correta é a A, reflexão, por causa da reflexão total que ocorre, tá? E a gente imagina também que por causa da distância vai chegar ultrapassando o ângulo limite, tá? Algumas podem não chegar, mas a maioria vai chegar ultrapassando o ângulo limite e vai ficar tudo ok. A 8 eu já resolvi com vocês numa live, tá? Vocês já sabem qual que é a resposta, mas eu vou ler aqui com vocês para a gente relembrar. As cataratas do Niágara são um agrupamento de grandes cataratas localizadas no rio Niágara, no leste da América do Norte. São compostas por 3 grupos distintos de cataratas: as cataratas canadenses, as cataratas americanas e as cataratas Bridal. Bridal Veil, véu da noiva. Bridal Veil, Bridal. Cataratas Bridal Veil, véu da noiva. Embora não sejam excepcionalmente altas, as cataratas do Niágara são muito largas, sendo facilmente as mais volumosas queda d'água, as mais volumosas queda d'água. Localizada na América do Norte, o plural me
Estranhei aí. As cataratas do Niágara são famosas por sua beleza, bem como são fontes valiosas de produção de energia hidrelétrica e um desafiante projeto de preservação ambiental. Há um passeio turístico de barco muito famoso. Nele, próximo às quedas d'água, pode-se observar com frequência a formação do arco-íris. A causa principal de sua formação é devido à incidência dos raios de luz solar sobre as gotículas de água em suspensão na atmosfera. Os raios de luz, desde o momento em que encontram as gotículas de água até atingir nossos olhos, passam por 3 fenômenos ópticos que, de forma bem prática e sequencial, podem ser descritos por... Aí a gente já sabe, né? Primeiro é a refração, quando entra na gota, né? Então o raio de luz chega aqui e aqui ele sofre refração. Aí depois, vou deixar na mesma cor, vai. Depois ele sofre aqui uma reflexão, tá? E aí depois da reflexão, aqui ele sofre uma refração de novo, tá? Refração. Beleza? Aí o processo mais complicado eu já expliquei um pouco para vocês na live, que não tem a ver com o que o exercício pede aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar comigo. Vamos para o 9. No fundo de uma piscina com água, há uma lâmpada que fica ligada durante a noite. Pode-se afirmar corretamente que... Bom, aí tem um monte de alternativa nada a ver. Até a alternativa correta é nada a ver. Porque ela não transmite nenhum conceito correto. Ela fala o porquê que não é errado, sabe? É muito bobo esse exercício, mas tudo bem. Eu vou desenhar aqui para vocês, desculpa se eu ficar fora da câmera para desenhar, tá? Qual é a situação aqui? Então imagina que eu tenho uma piscina qualquer aí. E aqui eu tenho uma lâmpada. Essa lâmpada, ela vai conseguir enviar raios de luz para tudo que é lado. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, dentro da água. Vai bater na parede, para todos os lados. Só que tem um porém. Cada um desses raios de luz chega numa normal, né? Chega numa reta normal. Esse chega nessa reta normal, esse chega nessa, esse chega nessa. Ok. Vou apagar as normais para não ter problema. Para cada um desses fenômenos de refração ou reflexão, ou tudo pode acontecer ali, eu tenho uma reta normal e um ângulo de incidência. A partir de um determinado ângulo de incidência, como aqui é água e aqui é ar, a partir, por exemplo, daqui, só para botar um limite aqui no desenho. A partir daqui, qualquer raio de luz que chegar, vai chegar para essa nova, mesmo para essa nova reta normal, nessa nova incidência, vai chegar num ângulo maior que o ângulo limite. E aí ele vai começar a sofrer reflexão total, tá? Ou seja, qualquer raio de luz que chegar nessa região aqui, ó, não consegue sair da água, tá? Então, aqui, ó, é um note, não sai da água, tá? Esses outros raios de luz conseguem sair da água, mesmo que eles saiam bem refratados, tá? Eles conseguem sair da água, tá? Bom, então o que acontece? Se você é um observador que estiver, digamos, vamos voltar. Não é qualquer observador que consegue ver essa lâmpada no fundo da água, tá? Ela não pode ser vista de qualquer ponto. Por quê? Porque tem alguns raios de luz que não conseguem sair dela. Então, um observador ele tem que estar em algum ponto em que os últimos raios de luz que conseguem sair aqui, consigam chegar nos olhos dele. Então, vamos imaginar, eu posso ter um observador aqui, né? Deixa eu passar para cá. Um observador aqui, tá? E ter um raio de luz que saiu aqui e chegue nos olhos dele. Então, ele consegue ver. E ele vai ver numa posição diferente, tá? Ele vai ver mais para trás e mais rasa a lâmpada, né? Mais um pouco para cima, tá?
mas ele consegue ver. Se esse mesmo cara der um passo para trás, tá? Pode ser que não tenha mais nenhum raio de luz que tenha saído dessa região aqui, ó, essa região verde aqui, que é a região de onde pode ser que não tenha mais nenhum raio de luz que chegue nos olhos dele, tá? Pode ser que o último raio de luz inclinadinho aqui passe por cima da cabeça dele, tá? Tá mal feito em relação ao desenho aqui, é complicado fazer. E ele não veja mais. Então, ele dá um passo para frente, ele vê a lâmpada, ele dá um passo para trás, ele não vê mais, tá? Então, essa é a situação. E agora nós vamos ver as alternativas, ok? Se a piscina for suficientemente larga, a luz da lâmpada iluminará todo o ambiente externo. Não depende da largura da piscina, né? Inclusive, na verdade, se a piscina for bem curta, é que vai acontecer isso. Porque aí a piscina tem que ter um tamanho menor do que essa extensão aqui que eu desenhei, né? Um círculo verde aqui, que é de onde os raios conseguem sair. Tá? Se a piscina for bem larga, é aí exatamente que eu tenho uma situação em que alguns raios de luz não conseguem sair. Tá? Então a A está errada. A B. Em hipótese alguma, a luz da lâmpada sofrerá reflexão de volta para a água. Toda vez que você vir alguma coisa do tipo, de forma alguma, você já estranha, né? Todo raio luminoso proveniente da lâmpada emergirá para o ambiente externo. Nós também sabemos que não é verdade, né? Vai ocorrer reflexão total em alguns momentos, né? De qualquer lugar do ambiente externo, a lâmpada será visível, independente das dimensões da piscina. Não é verdade. Se a piscina for bem curtinha, eu consigo ver, né? Porque qualquer raio de luz que sair dela vai para fora, né? Agora, no caso de que a piscina é maior do que aquele limite que eu desenhei, não dá certo. Então a D também está errada. Aí, logicamente, a E que tem que estar certa, mas olha como ela é boba, né? Ela diz assim: a região do ambiente externo a ser iluminada independe do volume de água dentro da piscina. Do volume de água, né? É lógico que independe do volume de água. Se a piscina for assim, né? Até para ser bem besta mesmo, né? Se a piscina for assim ou assim, tipo, vai ter um volume diferente, né? Mas a situação não vai mudar, né? Então é muito besta, porque falar de volume é muito... como é que fala? São muitas opções que podem variar o volume da água, né? E não mudar em nada a situação, tá? Então esse exercício aqui realmente é bem bobo, tá? Vamos para o 10. Assim, ele é um exercício com potencial, né? Porque ele fala de uma coisa que não é tão óbvia, é um pouco complicada de visualizar, de desenhar, tá? Ele poderia dar um passo além e complicar um pouquinho mais. Mas tudo bem, para vocês tá bom. No interior de um recipiente com água, monta-se um prisma de ar, como está indicado na figura ao lado. Um raio de luz vertical R, também indicado na figura, incide na água e atinge perpendicularmente a face do prisma. Considerando que a água é mais refringente que o ar, o esquema que representa a trajetória do raio de luz no prisma e na água é... Esse é um exercício que parece extremamente complicado, mas não é. E ele poderia ter alternativas muito mais complicadas também, mas não tem, tá? E ele confunde a gente porque ele faz a gente imaginar, já que a gente está falando de ângulo limite, que vão ocorrer reflexões totais dentro do prisma, e não vai, tá? Então, olha a situação. Eu tenho aqui um prisma, até vou fazer uma coisa diferente, que eu acho que talvez fique bom. Então aqui eu tenho a água, e aqui eu tenho o prisma. Ó, legal. Joia. Aí eu tenho o quê? Um raio de luz, que vem aqui, ele chega vertical aqui, tá? Quando ele passa para dentro do prisma, ele continua reto, porque ele chegou vertical. Então o problema é só essa... E todas as outras alternativas também
como é que fala? Nem tocam em outra possibilidade nessa primeira refração aqui. Então, beleza, isso a gente tira da conta. Não importa o que vai acontecer aqui. Vai ter que descer reto porque todas as alternativas dizem que desce reto, né? Então, não tem como ser diferente. Agora, aqui, muitos poderiam, por estar, talvez não no vestibular, mas por estar num capítulo de reflexão total, poderiam imaginar que a A e a B podem estar corretas, né? Porque numa ocorre um movimento assim, né? E no outro, uma reflexão total e volta. E isso aparece em alguns desenhos da apostila em outras situações, né? O capítulo de prismas, esse tipo de coisa. Esse é o mesmo capítulo de prisma? É o próprio, é aqui mesmo que está o desenho. Então isso pode forçar vocês a acharem que é isso, e não é, tá? Então, olha só, não vai ocorrer reflexão total, porque ele está indo de um meio menos refringente para um mais refringente, tá? Que é o contrário da situação da reflexão total. Então, a A e a B estão erradas. A E, deixa eu botar aqui, ó. A e B estão erradas, tá? A E também está errada porque o índice de refração da água em relação ao do ar... Ixi, agora ficou fake porque eu estou apoiado aqui no lugar. Peraí. O índice de refração da água em relação ao do ar teria que ser infinito para isso acontecer. Para ele sair completamente alinhado com a normal, tá? Então, é o contrário da situação do ângulo limite, tá? Que em tese poderia acontecer, mas a gente não conhece nenhum índice de refração relativo que seja infinito, tá? Então a A e a B aí caem fora. Aí fica entre a C e a D. Aí, o que acontece na D? Na C, perdão. Na C ele chega aqui e ele se afasta da normal. É muito... Esse que é o problema desse exercício. É muito suave a diferença. Então aqui eu tenho um ângulo X e aqui eu tenho um ângulo Y, só para usar letra simples. E ele diz que... Ele diz não, né? Pelo desenho dá para notar mais ou menos que Y é um pouco maior do que X. E isso não pode ocorrer, porque se o prisma é de ar dentro da água, então, na verdade, o raio deveria se aproximar da normal e não se afastar da normal, tá? Então, a C também está errada. Logicamente, a D tem que estar correta, porque eu sei que todas as outras estão erradas, né? Então, a D é a correta. Por quê? Porque quando ele sai aqui, ó, do ar para a água, o raio de luz se aproxima levemente da normal, tá? Quase que não dá para notar, mas ó, se eu prolongar esse raio aqui, você nota que houve um desvio para mais perto da normal, tá? Isso é o que acontece na alternativa D. É difícil de perceber porque está tudo inclinado, né? Mas se você tiver na dúvida, você pega a apostila, gira assim, tá? De modo ao lado onde ocorre a refração ficar horizontal para você, né? Você pode até tampar o resto do triângulo e aí você consegue perceber melhor, ok? Isso dá para fazer numa prova também. E esse foi o 10, o 11. O 11 que é simples também. Quando passamos a luz branca de uma lanterna por um prisma de vidro transparente, fazendo com que a luz seja decomposta nas cores do arco-íris, chamamos este fenômeno de... Seria refração, né? Mas como ocorrem diversas refrações, nós chamamos esse fenômeno de dispersão, porque são todas as faixas de frequência que estão chegando, né? A luz branca, não existe luz branca, tá? O que existe é você receber todas as faixas de frequência de luz visível nos seus olhos, tá? Isso é o que nós chamamos de branco. Então, todas essas luzes que estão na mesma velocidade no ar, quando entram na parede do prisma, eles passam a viajar com velocidades consideravelmente diferentes, o suficiente para que se ocorra essa divisão da luz, tá? Que é o que nós chamamos de dispersão. Difração pode ocorrer, mas não é o que interessa para a gente. A reflexão vai ocorrer também, mas também não é o motivo do porquê separa.
Efeito Joule, nada a ver. Isso é resistores, nada a ver. E convecção também, né, com transmissão de calor. Então, D, dispersão, é a correta. Beleza? E finalmente vamos para a 12. Isso eu também já falei para vocês. Bastante utilizada nas telecomunicações e nos exames médicos, a fibra ótica é um filamento fino e flexível feito de vidro, plástico e outro isolamento elétrico. Aí tem um desenho aí. No interior da fibra ótica, a luz percorre seu caminho através de sucessivas e aí bate diretamente com o que eu falei no exercício 7. O fenômeno é reflexão. A partir do ângulo limite, o único fenômeno que ocorre é reflexão, tá? Então, são sucessivas reflexões, é a alternativa C, que é a correta, tá? Reflexões. Difrações podem ocorrer? Podem ocorrer, sim. Dispersões, não, porque ela não consegue atravessar, tá? De dentro da fibra ótica para fora. Refrações podem ocorrer, raras, vão ocorrer raramente também, como raramente ocorreriam dispersões, né? Mas tudo raramente, porque é a pequena perda que deve existir na fibra ótica que é desconsiderável, né? E polarizações, na verdade as polarizações ocorrem sim, tá? Toda vez que a luz reflete, ela não é que ela polariza, é que agora tem que ver se o termo bate, porque assim, ela vai mudar a polarização dela. Toda vez que uma luz reflete, ela inverte a polarização, tá? É mais ou menos aquela ideia da onda, né? A onda tá vindo aqui, opa. A onda tá vindo aqui por cima. Quando ela encontra uma parede, né, e reflete, ela reflete por baixo. Vocês talvez não se lembrem disso, tá? Mas isso é mais ou menos o que acontece na reflexão das ondas de luz, tá? É a mesma ideia. Tanto que existem lentes polarizadas que te permitem tirar fotos de gente com óculos ou do vidro sem ter reflexo de luz, né? Já viram isso? Essas lentes, elas cortam a luz que foi refletida, tá? Então, não ocorre polarização, né? Porque polarizar a luz é você pegar uma luz que tem determinadas características de polarização e aí você filtra a luz para ela ficar polarizada numa só direção. Aqui não. Aqui ela vai continuar com a mesma polarização que ela tinha antes, né? Só que vai inverter, tá? Então é controverso, mas apesar de poder ocorrer, a gente poder chamar aqui de Nossa Senhora, a gente poder dizer que ocorrem polarizações, não é esse o efeito que faz ela ficar dentro do fio. O que faz ela ficar dentro do fio é sofrer sucessivas reflexões. Se sofre polarização ou não, ou se inverte a polarização ou não, não nos interessa. Não é isso que faz ela ficar dentro do fio. Tá bem? Então, aqui a gente encerra o exercício 12 e eu só vou escrever aqui, né, que é reflexão, para ficar claro. E aqui no 11, que é dispersão. Beleza, gente? Então, encerramos aqui. Até mais.